Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A palavra do Senhor nos diz em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai bendito e Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos neste momento, Senhor, entrar na tua presença. Queremos neste momento, Senhor, consagrar a ti, Senhor, esta oração, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Vem visitar o nosso coração. Assim como o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo propagava. Senhor, abre o nosso entendimento. Abre o nosso coração. Em nome de Jesus, nesta hora, que venha sobre nós, Senhor, o discernimento dos nossos pecados, o que tem nos afastado da tua presença, Senhor, para que haja, em nome de Jesus Cristo, arrependimento, abandono, confissão, arrependimento para remissão, perdão e salvação. Visita, meu Deus, mentes, almas e corações, dá refrigério de alma, Pai, derrama da tua paz, Senhor, da tua alegria, da tua direção. Quando nós vamos orar, o Senhor nos ensina a invocar, Senhor, o teu santo nome. Pai, santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja santificado, Senhor, em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Teu nome que é santo, santo, santo. Venha a nós o teu reino, Senhor, o teu domínio, a tua vontade, Senhor. Assim na terra como já está estabelecido no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. É o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos sustém a vida. É o Senhor que nos provê, Pai querido. É o Senhor que nos cuida, é o Senhor que nos cura. É o Senhor, Pai querido. Louvado seja o teu nome, Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Senhor, nos livra, Senhor, dos maus caminhos, meu Pai querido. Nos livra, Senhor, da nossa própria vontade, meu Pai. Nos livra do engano do nosso coração. Nos livra de todo mal. Nos livra em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nos envia nesta hora o teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os nossos pecados, o da nossa família, o da nossa casa, da nossa parentela. Senhor, em nome de Jesus, dá livramento, Senhor, nesta hora. Repreende, meu Deus, toda a opressão na mente, toda a batalha, Senhor, na mente. Faz cessar as guerras espirituais, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelos teus santos, Pai, que nesta hora precisam de força, Senhor. Que o Senhor abra a porta da palavra, Pai. Em nome de Jesus, que estes teus santos, meu Deus, continue a pregar o evangelho, a cumprir o chamado, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, no poder e no espírito, Pai. Repreende toda a batalha na mente, todo o intento do inimigo, Senhor, faz retroceder nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, repreende todo o levante, repreende, Pai, todo o vento contrário, Pai. Repreende em nome de Jesus, envia aqui os teus anjos, meu Deus. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, Senhor. Asperge sobre nós o teu precioso sangue, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante, que nos fala que Jesus acalma a tempestade. Esta palavra também se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, e em Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Amém? Vamos meditar na palavra em nome de Jesus? E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes
passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos meditar também em Marcos 4, versículo 35. Vamos ver a passagem de Marcos, em nome de Jesus. Marcos 4, 35. Assim nos diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, dizendo à multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, em nome de Jesus. A gente já conhece essa passagem, né? Aqui tem os discípulos que seguiram uma instrução de Jesus, uma direção de Jesus. Jesus disse aos discípulos: Passemos para outra margem. Foi uma direção, uma ordenança de Jesus para os discípulos. A gente vê aqui que Jesus, ele estava no barco com os seus discípulos. Aqueles discípulos, eles não estavam só. Nesta direção, Jesus estava com eles. Então, esta passagem tem várias revelações que o Senhor pode nos dar. Mas neste dia, o Senhor colocou o meu entendimento que quando Ele nos pede, quando Ele nos chama para fazer algo, mesmo a gente estando na sua presença, pode haver dificuldade, pode haver uma ameaça, mas Jesus está conosco. E de que forma é que Jesus está comigo e com você? Ele nos dá, em primeiro lugar, a sua presença, que é a sua palavra. E quando nós obedecemos esta palavra, Jesus, ele roga ao Pai o Espírito Santo, o Consolador, o nosso conselheiro, o Espírito da verdade que nos guiará, que nos ensinará todas as coisas. Então nós temos convicção que aquilo que o Senhor está nos ordenando a fazer, nos mandando fazer, Ele vai estar conosco. Porque para um determinado propósito o Senhor nos chamou. E a vontade do Senhor é que a gente reconheça a sua presença. É que a gente seja fortalecido pelo poder dessa palavra.
Então, houve ali uma dificuldade. E o Senhor quer que mediante essas dificuldades a gente seja fortalecido na palavra. Houve ali uma ameaça, um levante. Eles estavam atravessando o lago e o vento contrário se levantou e fez com que aquela água subisse e houvesse uma tempestade. E os discípulos diz que eles temeram. E Jesus, que estava ali na polpa do barco, a palavra nos diz que Jesus ele estava dormindo. Mas a gente sabe que Jesus ele não estava ali isento daquela situação. Jesus apenas estava em silêncio. E a gente vê aqui que Jesus exorta aos discípulos se eles ainda não tinham fé. Porque Jesus queria que aqueles discípulos tivessem autoridade de fé. E é isso que o Senhor quer que eu e você tenha. Que a gente reconheça a sua presença, que a gente seja fortalecido na fé, para que a gente venha, em nome de Jesus Cristo, ser fortalecido para que nos dias de dificuldades a gente permaneça firme e inabalável. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 6:10 em diante: muito mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes dominadores das trevas nas regiões celestiais. Então o Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas contra demônios. E o Senhor quer que eu e você se fortaleça, se revista na palavra, para que a gente tenha discernimento de espírito, para que a gente venha estar respaldado na fé em Jesus Cristo, para que a gente permaneça firme e inabalável no dia mau. Porque o Senhor nos chamou para um determinado propósito. Mas é necessário que eu e você se fortaleça na palavra, meditando na palavra, obedecendo na palavra, para que a gente venha ser revestido de fé. Aleluia! Jesus estava com ele naquela direção. Então Jesus estava com eles. Jesus deu a instrução, mas Jesus foi com eles. Então, quando Jesus ele nos dá uma instrução, quando ele nos chama para fazer algo, quando ele tem um determinado propósito, ele está conosco. Por quê? Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O Senhor diz que ele é a verdadeira videira e o Pai é o lavrador. Nós somos os ramos. Os ramos por si só, ele não pode dar fruto se não estiver na videira. Então nós precisamos ter consciência dessa dependência de Jesus. E Jesus nos chama para meditar na palavra. Jesus nos chama porque quando nós meditamos na palavra, o Senhor nos exorta a obedecer. E a obediência faz com que a gente tenha a presença do Espírito Santo. E essa presença nos traz comunhão com o Pai em nome do Filho Jesus Cristo. Essa obediência faz com que a gente seja revestido. E o Senhor nos dá autoridade para fazer a obra dele. Mas é preciso que eu e você seja obediente, praticante da palavra e medite nessa palavra. Que a gente priorize meditar na palavra, estudar a palavra, porque o Senhor quer nos revelar. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O Senhor nos chama para perto. O Senhor nos chama para obedecer. O Senhor nos chama para que a gente cumpra o seu chamado na sua presença. E Jesus ali exorta a fé, né, daqueles discípulos. Houve levante ali, houve uma ameaça, porque ali quando os discípulos de Jesus atravessaram aquele lago, que eles foram para Gadara, né, um homem que era possesso por legiões de demônios foi liberto. Um homem que vivia em sepulcros, que nem correntes o aprisionavam.
que era o terror ali daquela cidade, que vivia afastado da sua família, que vivia sem roupas. Então houve ali uma ameaça, um levante. E o Senhor quer nos preparar, nos capacitar, porque Ele já nos deu a vitória, mas Ele quer que eu e você permaneça nele. Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor não quer que a gente se apoie no nosso próprio entendimento. Jesus nos diz, a palavra do Senhor nos diz em Provérbios: não se estribes no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Então, quando a gente não está na luz da palavra, a gente tende a se apoiar nos próprios entendimentos, nos sentimentos, no que a gente vê, julgando pelo que vê ou pelo que ouve. Por isso que o Senhor quer que a gente viva no Espírito, para que a gente possa discernir segundo o Espírito. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, que a gente não se contente com o chamado, com o dom, com o propósito, mas sobre todas as coisas pela presença. A palavra do Senhor nos diz que Marta, ela recebeu Jesus em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria. E Marta ali, ao receber Jesus, como é natural receber uma visita, Marta, ela se encarregou de cuidar dos afazeres, né, de dar uma boa hospitalidade para Jesus. Mas a gente entende que Marta, ela não fez a sala para Jesus. Ela recebeu Jesus em sua casa, mas ela priorizou os seus afazeres, e isso é natural. Mas para Jesus, a nossa presença diante dele é o que mais importa, porque somos nós que precisamos de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que Maria, ela escolheu ficar aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos. Então é isso que o Senhor quer que eu e você faça. Que a gente ame ouvir a sua palavra. Que a gente queira a sua presença. E muitas das vezes as preocupações, os afazeres, outras prioridades faz com que a gente se afaste de Jesus. Mas Jesus é misericordioso e Ele nos chama. Porque Ele sabe que a gente, fora da presença dEle, não podemos. Jesus diz em João: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus nos ama, Ele se entregou por cada um de nós. E Ele quer que a gente tenha a nossa fé acrescentada, para que em meio às dificuldades a gente não seja abalado. Para que em meio às dificuldades a gente triunfe com fé em Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Salmos, capítulo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. Glória a Deus. Guiar-te-ei com os meus olhos. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui, Jesus nos diz que Ele vai nos instruir, que Ele vai nos ensinar e sob as vistas dEle vai nos dar conselho. No verso 9, a palavra nos diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. O Senhor quer que a gente o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Porque o Senhor, Ele quer nos revelar o seu caminho. Em Salmos 49, verso 20, a palavra do Senhor nos diz: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como animais que perecem. O Senhor quer que a gente estude a palavra, que a gente seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que a gente seja revestido de toda a armadura de Deus, que a gente use o capacete da salvação, que a gente use a couraça da justiça,
que a gente tenha os lombos, né, cingidos com a verdade, que a gente use a espada do Espírito, que a gente tenha os pés calçados na preparação do evangelho da paz, que a gente tenha o escudo da fé. O Senhor quer que a gente use toda a armadura de Deus, porque nós temos um adversário das nossas almas. E o Senhor quer que a gente permaneça firme e inabalável, aonde? Na fé em Jesus, ouvindo a sua palavra. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para a gente ter fé em Jesus, ser fortalecido, fortalecer a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que quando se encontra em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, o Senhor apareceu para Salomão e perguntou para ele, né, que ele podia pedir o que quisesse. E a resposta de Salomão foi: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Glória a Deus. Então, mesmo Salomão, com o título, Salomão foi ali, filho de Davi. Então, Deus escolheu Salomão para edificar o templo. Davi, ele propôs ali, ele quis edificar um templo para o Senhor, mas o Senhor não permitiu, porque Davi era um homem de guerra e tinha suas mãos ali manchadas de sangue. Mas deu, né, essa incumbência para Salomão. E Salomão, ele edificou o templo. E ali, Salomão, ali com aquele reinado, o Senhor dá essa proposta para Salomão, para que ele pedisse o que ele quisesse. E Salomão, reconhecendo que mesmo com o seu chamado, com o seu título, com o seu trono, com aquele povo numeroso, ele sabia que sem sabedoria, sem conhecimento, sem a presença de Deus, ele não podia exercer aquela liderança. Ele pediu a sabedoria de Deus, ele pediu a orientação de Deus. E Salomão disse: seu povo. Então ali era um propósito de Deus. A gente tem que reconhecer que quando o Pai nos chama, nosso Pai Celestial nos chama para fazer algo, é para a glória dele, é para que o nome dele seja glorificado. E a gente precisa se submeter sobre todas as coisas à presença, querer a presença, porque o que a gente vai desenvolver, seja no ministério, dentro de uma casa, seja na família, seja qual for o ministério, chamado que o Senhor tiver, a gente vai desenvolver segundo a comunhão que a gente vai estar com Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele prioriza a nossa alma. Não é o nosso chamado que vai nos sustentar, é a nossa comunhão com o Senhor, porque para a gente exercer um chamado, a gente precisa ter comunhão. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, como o Senhor nos diz, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração precisa priorizar a palavra. O Senhor pede, né, deixai-vos que Deus os transforme pela renovação da mente. Glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Então o Senhor nos chama. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele e eternamente. Amém. A palavra do Senhor nos diz que João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Então a gente precisa, sobre todas as coisas, reconhecer que sem o Senhor a gente não pode. E o Senhor nos chama para a sua presença, que a gente ame a presença. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo.
Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então chegou um determinado, já que Salomão pediu, né, sabedoria, Salomão ia encontrar dificuldades. Isso também está, como eu já falei, como já falamos aqui, meditamos na palavra. E quando o Senhor pede, nos dá uma direção, quando o Senhor nos encaminha, né, para atravessar, para cumprir o nosso propósito, o seu chamado, nós vamos ter dificuldades, mas Ele quer que a gente vença essa dificuldade com Ele, com fé nele. O Senhor, quando chamou Josué para que ele e todo aquele povo atravessasse o Jordão, o Senhor fez com que Josué priorizasse a sua palavra. A lei de Deus, a lei que Moisés, servo do Senhor, tinha escrito. Porque Josué ele ia enfrentar dificuldades. Josué, ele ia governar ali aquele povo, direcionar aquele povo. E ele por si só não podia, porque tinha coisas para discernir, tinha decisões para tomar. Então o Senhor deu a orientação para que Josué, ele meditasse na palavra dia e noite. E falou para ele, seja forte e corajoso. O Senhor disse que exortou Josué para que a palavra da lei não afastasse da sua boca, mas que ele meditasse dia e noite. O Senhor deu orientação a Josué para que ele, né, cumprisse aquela palavra, porque assim ele seria bem sucedido e o Senhor estaria com ele por onde quer que ele andasse. E é isso que o Senhor pede para cada um de nós, que a gente esteja alicerçado na sua palavra, porque ele fala pela sua palavra. Jesus diz, eu amo esse versículo quando Jesus diz em João 14, versículo 6, que Jesus estava falando ali para os seus discípulos. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, no governo ali de Salomão, ele ia ter dificuldades. A palavra do Senhor nos diz em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, que Salomão, ele julga a causa de duas mulheres. Duas mulheres que moravam em uma mesma casa. Aquelas mulheres, elas eram tidas como duas prostitutas e elas moravam numa mesma casa. E essas duas mulheres, ambas teve filhos. Uma teve primeiro e após 3 dias a outra teve. E a palavra do Senhor nos diz que uma dessas mulheres, ela dormiu em cima do seu filho e esse filho morreu. Então à meia-noite, essa mulher que tinha perdido o filho, ela foi e pegou o filho vivo da sua colega que morava da mulher que morava na mesma casa. E quando essa mulher levantou de manhã para amamentar seu filho e viu que aquele bebê que estava posto ali ao seio dela não era filho dela e que aquele menino estava morto, ela viu que o filho dela que estava vivo, a outra tinha pego. Essa mulher que tinha o filho vivo, esse filho tinha sido roubado da outra, foi levar essa situação para Salomão julgar. Agora nós entendemos que Salomão ele não tinha ali o conhecimento de fato que havia acontecido, porque as duas alegavam que o menino era filho delas. Uma dizia que era o filho e a outra também. Salomão, segundo a sabedoria de Deus, disse que pegasse a espada para que dividisse aquele menino ao meio. Mas a mãe verdadeira preferiu abrir mão daquele menino para a outra, para a mulher que não era, ao invés de ver seu filho morto. Mas aquela mulher que dizia que tinha um filho morto e que dizia que aquele bebê vivo era dela, ela não se preocupou. Ela disse, nem meu nem teu, divide-o. E segundo a essa palavra que essa mulher disse, Salomão ele discerniu com a sabedoria de Deus que aquela mulher que abriu mão do menino
porque seu coração ali estremeceu, ela amava o seu filho, ela abriu mão. E Salomão pega aquele menino e dá para a verdadeira mãe, para aquela mãe que preferiu abrir mão do seu filho para outra que dizia ser mãe, do que ver o seu filho morto. Então, se Salomão não tivesse pedido sabedoria, mesmo com cheio de honrarias, com título, com reinado, podia ser que ele julgasse errado. Por quê? Porque da nossa limitação humana. E os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. E contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa, ó Sião, segundo a sua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus em nome de Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não dormirá o guarda de Israel. Eis que não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Senhor, nos cobre no teu sangue. Envia anjos, meu Deus, para pelejar, Senhor, por cada um de nós. Em nome de Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Liberta aquelas pessoas, meu Deus, que inimigos se apossaram, que nesta hora esses demônios sejam amarrados e repreendidos em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de roubo, de morte, de destruição contra essas pessoas está repreendido em nome de Jesus. Acidentes automobilísticos, ceifas aéreos, repreende, Pai, em nome de Jesus. Setas malignas, dados inflamados do inimigo, todo plano oculto, de feitiçarias, de bruxarias, de obras de magia negra, não prosperará em nome de Jesus. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha família Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa nossa família. Guarda, livra, protege, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a nossa vizinhança, Senhor. Liberta, salva, Senhor, de toda a influência do inimigo. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Derrama da tua paz, Senhor, na nossa cidade, Senhor. Nas cidades circunvizinhas. Protege os jovens, Senhor, a crianças de abuso e de laços do inimigo. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Nós entregamos todas as causas, Senhor, em tuas mãos. Nós te pedimos perdão e misericórdia e peleja, Senhor, por cada um de nós, em nome de Jesus. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, que haja prosperidade dentro dos teus muros. Glória a Deus em nome de Jesus. Fiquem na paz em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Jesus Cristo nos dá a saúde pelas feridas de Cristo, em nome de Jesus. Coceiras, fadigas, nós repreendemos em todos aqueles que precisam nesta hora de descanso, de cura, intervenção divina, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Fiquem na paz em nome de Jesus.